livro de Jó, no capítulo de número 2. Glórias a Jesus, capítulo de número 2. Veja se há alguém ao seu lado, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra do nosso Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todos acharam? Jó está antes de Salmos, no capítulo de número 2. Eu vou ler com meus irmãos a partir do verso de número 1, que diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, é tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Levante a tua mão, a tua Bíblia, vamos orar. Peça para que Deus fale ao nosso coração. Eterno Deus, maravilhoso e bendito Pai Todo-Poderoso, meu Deus, diante da tua presença estamos, Senhor. Meu Deus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz. Meu Deus, a tua palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Meu Deus, abra a porta do nosso coração, meu Pai. Senhor, faça com que a tua palavra venha penetrar no profundo da nossa alma, meu Deus, e que a mesma ela possa adentrar, meu Deus, e que ela venha produzir o resultado pela qual é enviada pelo teu Espírito Santo. Visita cada um dos meus irmãos, cada ouvinte da tua palavra, que a tua presença venha impactar cada coração para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupe as vossas mãos e dê uma salva de palmas alegre a Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, quero pedir, por gentileza, a tua atenção, a reverência, a palavra do Senhor. Creio que Deus ele tem uma mensagem, ele tem uma palavra ao nosso coração neste momento que estamos reunidos em sua presença. Meus irmãos, é muito conhecido
Este homem, né, chamado Jó, principalmente os seus escritos, e não só os seus escritos, mas principalmente acerca da prova de Jó. Já houve em toda a terra, né, milhares de pregações acerca de Jó, acerca deste livro poético, né, porque o livro de Jó é o primeiro livro poético dos livros poéticos da Bíblia. Jó, ele é o primeiro, era escrito em forma de poesia, e porém, na verdade, por questão de curiosidade, o livro de Jó, ele foi o primeiro de todos os livros da Bíblia a ser escrito. É o livro mais velho de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele está em primeiro lugar, até mesmo antes de Gênesis. E nos faz aqui, né, observar a palavra de Deus, nos faz entender, né, que Jó, ele era um homem, né, logo no princípio de toda a escritura, né, Jó, ele era um homem que ele tinha um compromisso com Deus, né? Jó, ele foi um homem que, na verdade, a Bíblia não relata qual foi o motivo, da razão pela qual ele decidiu escolher Deus, né, para segui-lo, para servi-lo. Mas Jó, quando ele conheceu Deus, Jó, ele decidiu, né, servir Deus, né, de corpo, de alma e de espírito. Jó, ele foi um homem que ele se entregou, né, totalmente. Ele mergulhou nas profundezas de Deus. Ele procurou conhecer Deus, observar a Deus, e procurou viver não como ele queria, não como ele pensava, não como ele imaginava, mas ele procurou viver de uma maneira que os seus passos, as suas obras, as suas atitudes, as suas ações não era única e exclusivamente dele, mas única e exclusivamente de Deus. Ele procurava viver da maneira que o eterno Deus queria que ele vivesse. E quando nós lemos o livro de Jó, quando nós observamos desde o capítulo 1 ao capítulo 42, nós vamos ver que Jó, verdadeiramente, ele foi um homem diferenciado. E deixa eu dizer algo para você, que os Salmos de número 101, o salmista, ele relata lá para nós que os olhos do Eterno, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando os homens fiéis nessa terra. Será que aqui nessa noite, será que, meus ouvintes, existem homens, existem pessoas fiéis que estão dispostos a ouvir o chamado de Deus e atentar para Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que tem pessoas fiéis que podem adorar e glorificar Deus nessa noite? Adore o Senhor, porque aqui está o Senhor. Ande sobre a calamaçuricanda labasterianda labaia. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós que o próprio Deus, que o Eterno, ele vai nos dizer no capítulo 2 e também no capítulo de número 1, que Jó, ele sendo um homem sanguíneo, Jó sendo um homem carnal como qualquer um de nós, a Bíblia vai dizer para nós que o próprio Senhor Deus diz que ele é um homem sincero. Jó consegue, em meio ao mundo corrompido, porque onde há ser humano, aonde há sangue, aonde há pessoas sinceras e pessoas corruptas, pessoas boas e pessoas más, pessoas de paz e pessoas que não têm paz. Tudo isso, em todo o tempo havia essas qualificações boas e más. Mas veja bem que Deus poderia citar, entre muitas qualidades más, né, que em todo homem há, Deus, ele não cita a qualidade más de Jó. Deus, ele vai dizer no capítulo 1, no versículo de número 1, que Jó, ele era sincero. O Senhor vai dizer que Jó, ele era reto. E o Senhor vai dizer que Jó era temente a Deus. E o Senhor vai dizer que Jó, ele desviava-se do mal. Veja que o Senhor vai falar 4 coisas acerca deste homem chamado Jó. Meus irmãos, e quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
E quando nós vemos que os olhos de Deus é fitado, quando os olhos de Deus é posto sobre uma pessoa, sobre um homem, quando Deus ele tem interesse, quando Deus ele começa a cobiçar algum homem, alguma pessoa, quando eu digo homem, eu digo gênero, masculino e feminino. Quando Deus ele olha para o homem, quando Deus ele começa a observar, a desejar aquele homem, porque pelas suas qualidades, pela sua forma de ser, pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pela maneira dele procurar ser diferenciado mesmo antes de conhecer a Deus, porque tem coisas que nós já viemos a esse mundo, já de berço, nós já nascemos com algumas qualidades, nós não adquirimos pelo mundo, mas já vem em nós, já de berço, Deus ele já nos dá. E quando pessoas já vêm de berço com essas qualidades, o Senhor ele atende os seus olhos e Deus quer tomar para ele. Deixa eu te falar que isso é real, porque a Bíblia mostra para nós essa situação no livro de Jeremias, lá no capítulo de número 1, eu não estou brincando. A Bíblia diz lá no capítulo 1 que Jeremias, antes, presta bem atenção, Deus diz antes que Jeremias ele fosse formado na madre, no ventre da sua mãe, antes dele ser formado, a Bíblia diz que o Senhor já o conhecia. Deus já tinha um projeto, Deus já tinha uma obra na vida de Jeremias, e Deus já tinha uma missão para Jeremias. Deus já tinha preparado a terra, Deus já tinha preparado nações para que Jeremias fosse levar a mensagem de Deus. Ele já nasce já ali com uma faixa, ele já nasce com um timbre, ele já nasce com um selo de profeta do Eterno, de profeta de Deus. Ele foi escolhido desde o ventre, e os olhos de Deus agora estão sobre Jeremias. Lá no capítulo de número 1 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele relata lá, se não me falha a memória, no versículo 13 para frente, ele vai dizer que aprove ao Senhor, aprove a Deus que o escolheu no ventre da sua mãe, para que pudesse ser ali apóstolo dele. Então veja que tem pessoas que são escolhidas desde o ventre, já nascem com algumas qualidades do céu, com algo que já vem de Deus, e ele não tem opção. A opção dele é servir a Deus ou servir a Deus. Deixa eu perguntar, porventura tem alguém aqui que de livre e espontânea vontade por nada decidiu servir a Deus? Não. Certamente você que aqui está, você é especial para os céus, você é especial para Deus. Deus te fez com algo diferente. Deus colocou uma essência em você que é diferente do mundo, que é diferente das pessoas, que é diferente de um familiar, que é diferente de um amigo, que é diferente de um colega, que é diferente de qualquer outra pessoa. É por isso que nessa noite, é por isso que em meio a esse pandemônio que está no mundo, você não optou buscar outro lugar, buscar outra fonte, buscar outros privilégios, mas você tem rompido, tem marchado como um soldado ferido ou como um soldado valente, e aqui você está na casa de Deus, não porque você quer receber uma bênção, não porque você quer receber um milagre, mas porque você tem negócio com os céus, porque você tem negócio com Deus, porque você veio aqui apresentar a Deus, Lamassuri me canta lá da cheia, um culto racional, e agradecer a Deus porque Ele te escolheu como cidadão do céu. Cadê o cidadão do céu? Levante a tua mão, Lamassuri, a palavra cheia, vai adorando teu Deus, vai bendizendo entre as terras, sobre Decalabassuri anda na baia, porque o Senhor é bom e aqui Ele está neste lugar. Surge chou meu pai, o rebel sobre o camondeira, surimicanta labra cheia. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa.
que é um privilégio ser escolhido pelos céus. É um privilégio, é algo que não tem preço, é algo que não se compra por dinheiro algum, por nenhum tipo de riqueza. É algo que Jesus, ele diz que todos aqueles que o meu Pai me deu, ou seja, primeiro nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós escutamos a Deus, então nós ouvimos as palavras de Jesus, nós aceitamos Jesus, porque quem faz tudo em todos é Deus, Ele que opera tudo em todos. Então Jesus diz que todos aqueles que o meu Pai me deu, ou seja, todos aqueles que ouviram a voz de Deus e que fora direcionado por Deus a Jesus Cristo, Jesus, ele diz que de maneira alguma, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Veja bem que a Bíblia diz que Jesus, ele é o pastor das ovelhas, ele é o cuidador do aprisco das ovelhas, ou seja, Jesus, ele é o aprisco das ovelhas, Jesus é a porta, ou seja, as ovelhas, elas encontram descanso, elas encontram repouso, elas estão seguras habitando com Jesus, que é o bom pastor. Sem Jesus não há segurança, sem Jesus não há meios de recurso, sem Jesus não há sobrevivência, sem Jesus não há paz, sem Jesus não há alegria, sem Jesus não há campos verdejantes, sem Jesus não há pão, porque Ele é o pão da vida, sem Jesus não há água que sacia a nossa sede, porque Jesus, ele falou que quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, Lamanto de Révia, e Ele está aqui nessa noite para nos alimentar para a glória do seu nome. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, deixa eu dizer uma coisa, como eu estava dizendo, é um privilégio sermos escolhidos pelos céus. Só que, não sei se os irmãos perceberam isso. É bom servir a Deus, é bom servir a Deus, é bom ser escolhido por Deus, certamente. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, que quando nós somos escolhidos por Deus, nós somos alistados no exército celestial. Nós fazemos parte do exército de Deus, Ele é o general de guerra. E o que acontece quando nós somos escolhidos por Deus, que nós estamos do lado de Deus para uma guerra? Só que Paulo, ele deixa claro, é bom lembrar, lá no capítulo 6, do verso 10 para frente, de Efésios, aonde fala acerca da armadura de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz lá que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. Paulo está dizendo para nós que a nossa luta não é minha contra os ministros da casa de Deus, contra presbítero, evangelista, outros pastores. A minha luta não é contra diáconos, cooperadores, contra cooperadoras missionárias. A minha luta não é contra os membros, contra músico, contra aqueles que fazem evangelização, aqueles que fazem campanha, os que pregam, os que são missionários. A minha luta não é com esse tipo de gente. A tua luta não é contra o irmão do teu lado, a irmã do teu lado, que está na frente ou atrás. A tua luta não é com o teu cônjuge, não é com teus filhos, não é com teus pais. A luta não é contra aquele que está lá no teu trabalho, que dá a impressão que é o cão em pessoa, que todo dia te atormenta. A luta não é contra carne e sangue, diz a palavra de Deus. A nossa luta, pastor, mas nós não somos soldados, nós não estamos alistados no exército do céu, nós não precisamos da armadura de Deus, nós não precisamos combater e depois de termos combatido ficar de pé. Sim, mas a Bíblia diz para nós, por intermédio de Paulo, que a nossa luta, ela não é da maneira que muitas pessoas pensam. Quantos crentes que estão aí dizendo: eu fui batizado, mas a minha mão não,
eu sou convertido, mas a minha mão, o meu joelho não é convertido. Quantas pessoas que falam dessa maneira, que quer ser valentão? Quantas pessoas que leem, que pregam a palavra de Deus, esquece? Os valentões precisam lembrar as valentonas. Precisa lembrar que Jesus falou que quando alguém bater, na sua face direita, quando alguém esbofetear, te der um tapa ou um soco na face direita, Jesus fala o quê? Para revidar, pegar um taco de beisebol e bater na cabeça, não. Jesus fala, quando alguém bater na direita, na tua face direita, dá também na esquerda. Este é o ensinamento de Jesus. Jesus está mostrando que a nossa luta, ela não é contra a carne, pastor, mas pelo amor de Deus, eu não aguento, eu tenho sangue. Ué, mas Jesus era o quê? Jesus era o Espírito que flutuava na terra? O apóstolo Paulo foi o quê? Os discípulos foram o quê? O que eles deixaram escrito para nós? Eles eram sanguíneos, eles eram carnais tanto quanto nós, mas eles souberam suportar. Pastor, mas eu não consigo. Eu quero dizer que você consegue. Mas como que eu tenho que fazer? Queima a tua carne, sacrifica a tua carne. De que maneira? Eu tenho que pegar ali alguma coisa quente e colocar na minha carne? Não. Queima a tua carne no jejum, na oração. A valentia do homem valente vai cair por terra quando ele começar a sacrificar a sua carne na oração e no jejum. A valentia da mulher valentona, que não importa o tamanho, o diâmetro, a altura, a estatura, que se possível sobe na mesa para bater na cara de homem, a valentia vai cair por terra quando ela queimar a carne dela no jejum, na oração, 2, 3 dias se consagrando, orando, jejuando. Eu quero ver aonde estará o homem valente, eu quero ver onde estará a mulher valente. Lava suricanta, lavra cheia, porque o Espírito estará forte na tua vida. Deus te dará graça e você então vai cumprir toda a palavra de Deus. Será que você crê? Será que você pode adorar Deus? Será que você pode bendizer o nome do Senhor nessa noite? Glorifica Ele, porque aqui Ele está no nosso meio. Cabra canta, lá surimi canta, lavra cheia. Deixa eu encerrar essa parte. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra aquele que é a nossa imagem e semelhança, mas continua no versículo 12, na parte B, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, ela é espiritual. Por isso que eu estou dizendo, quer vencer o mundo espiritual, se torne espiritual. Não adianta você querer ser carnal, porque a nossa luta não é com carne. Não adianta querer ir para a academia, achar um personal trainer, lutar, fazer todo tipo de exercício. Agora eu estou forte, agora eu quero ver, agora eu vou arrebentar, porque agora eu estou bom, estou bombado. Você está não bombado, mas você está derrotado, porque a nossa luta não é com carne. Quer vencer o diabo? Consagre. Quer vencer o diabo? Ore. Quer vencer o diabo? Jejue. Quer vencer o diabo? Rejeite todos os pratos, todos os laços, tudo aquilo que ele te oferecer. Fuja, faça como Paulo ensinou, fuja da aparência do mal. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Meus irmãos, olhando aqui para Jó, Jó foi escolhido pelo Senhor, como eu, como você. E eu quero responder nessa noite uma pergunta, pela pregação, uma pergunta que nós fazemos todo dia, ou quase todo dia. Uma pergunta da seguinte maneira: por que eu sofro tanto? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta perseguição contra a minha vida, sendo que eu estou servindo um Deus de vitória?
Eu não aguento mais, porque tanta aflição, porque tanta angústia em servir a Deus. Queridos e amados irmãos, quer aprender como ser um crente? Quer aprender como ser uma boa crente, como ser um crente diferente? Olhe para Jesus. Pastor, como eu vou olhar para Jesus? Eu não estou vendo. Olhe o Evangelho de Mateus, analisa analiticamente cada versículo dos 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Analisa analiticamente os 16 capítulos, ou cada versículo dos 16 capítulos de Marcos. Analisa todos os capítulos de Lucas. Analisa todos os capítulos de João, detalhadamente, concentradamente, aonde vai falar acerca do homem chamado Jesus, acerca do nosso mestre. E quando nós olhamos para Jesus, e ali pela fé nós traçamos, fazemos um cronograma, como Jesus foi, como homem e como servo de Deus aqui nessa terra. Queridos, não precisa doutrina, não precisa ensinamento de homem, não precisa teologia, não precisa nada, se nós traçarmos pela fé um cronograma, como o crente Jesus, como o servo de Deus, Jesus Cristo, ele viveu aqui na terra. E se nós começarmos a praticar exatamente o que Jesus fez, pode ter certeza que nada, que ninguém, nada vai te impedir de entrar no céu. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é um exemplo para nós. Jesus, ele é o modelo do verdadeiro homem de Deus, do verdadeiro crente. Jesus é o modelo. Ah não, eu vou inspirar no pastor Celso, tem misericórdia. Ah, eu vou inspirar na irmã, eu vou inspirar no irmão, no obreiro. Cuidado, você vai cair. Quantas pessoas que inspirou em grandes homens de Deus, quantas pessoas que inspiraram em grandes nomes, quantas pessoas que inspiraram em cantores, em pregadores, em placas de igreja. Quantos pregadores que caíram, quantos cantores que caíram, quantos pastores que caíram, quantas placas que caíram, e quantas multidões que caíram, porque estavam, oh meus irmãos, de olho, estavam alicerçados em pessoas, em objetos, e não em Cristo. Porque se estivessem alicerçados em Cristo, certamente estariam em Cristo até o dia de hoje, ou até a consumação dos séculos. Cadê os alicerçados em Cristo? Adore o Senhor, glorifique o Senhor, bendiga o nome do Senhor no nosso meio. Capanaçuribicanda, labassurianda, labaia. Olha para essa situação de Jó, sendo escolhido de Deus, sendo escolhido pelo Senhor, um homem diferenciado, um homem que Deus o amava pelas suas qualidades, um homem que Deus o desejou, e por Jó ter as suas qualidades, as qualidades divinas que Deus ele quer ver em mim, em você, em toda a sua igreja, em toda a terra. Essas são as qualidades, não precisa muito não, tendo por exemplo essas 4 coisas, é o suficiente para os olhos de Deus, para nós recebermos elogios de Deus. Não precisa muito não, isso aqui é o suficiente. O que vai acontecer? Presta bem atenção. Quando nós, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas se faz necessário, quando nós temos valor para Deus, quando os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, saiba de uma coisa, que você também terá valor para o inferno, e os olhos do diabo estará sobre a tua vida. Pastor, tem misericórdia. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Como eu disse, é uma resposta às perguntas: por que se vem luta contra a minha vida se eu sou obediente?
se eu sou temente, se eu sou reto, se eu sou obediente, se eu procuro afastar do mal, por que tanta luta? Quando nós lemos Jó, a Bíblia dá resposta para nós. Quando você quiser resposta, leia a Bíblia. Quando você tiver perguntas que as pessoas não sabem responder, leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as suas perguntas. E o que é interessante, é bom lembrar, que Jó, ele sendo um homem extremamente abençoado financeiramente, quando se diz aqui abençoado, Jó, ele era abençoado no seu matrimônio, ele era abençoado na sua vida sentimental, Jó, ele era abençoado na sua vida conjugal, ele era abençoado na sua vida familiar, ele era abençoado na sua vida financeira, ele era abençoado na sua vida material, né, nos trabalhos, tudo que ele fazia. Ele era abençoado no ministério que Deus colocou na mão dele. Em tudo, Jó, ele era abençoado. Jó se tornou um homem próspero. Agora por quê? Porque o coração dele estava voltado para Deus. O coração dele não estava voltado para a esposa mais linda daquela época, a mulher mais bonita de toda a terra, mais formosa. Não, os olhos dele, ele amava como mulher, mas não sobre todas as coisas. Jó teve os filhos mais lindos, as 3 filhas, 7 filhos, mas ele amava os seus filhos, amava, mas o amor de Jó não era maior por filhos e filhas do que a Deus. Jó, a Bíblia diz que ele é um homem extremamente rico. O verso de número 3 diz que ele tem 7.000 ovelhas, ele tem 7.000 camelos, aliás 3.000 camelos, ele tem 1.000 bois, ou seja, 500 juntas de bois, ele tem 500 jumentas, e a Bíblia diz que também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. O coração dele não estava nas ovelhas, não estava nas jumentas, não estava nos bois, não estava nos camelos. O coração de Jó não estava nos seus servos, nos seus criados. Ele amava o que ele tinha, sim, mas o amor maior de Jó era em Deus. E quanto mais Jó amava a Deus, quanto mais Jó obedecia a Deus, quanto mais Jó temia a Deus, quanto mais Jó era reto a Deus, quanto mais Jó se desviava do mal, dos laços, dos pratos do diabo, sabe o que acontecia? Mais Deus prosperava a fazenda, as terras, o casamento, os filhos, a vida dele, ali os seus servos, seus empregados. Quanto mais ele era fiel, mais Deus o abençoava. Quer ser fiel? Aqui está a resposta. Aliás, quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Esquece aquele jargão, não. Eu vou abençoar Deus só quando Deus me abençoar. Ué, é assim agora? Não, porque Deus não está fazendo nada por mim, as coisas não mudaram na minha vida. Enquanto as coisas não mudaram, eu não vou fazer nada para Deus. Ah, é? Então quer dizer que você vai lá na terra seca? Presta atenção no que eu vou dizer. Você vai lá na terra arada, estou dizendo no campo, com o bolso cheio de semente, senta ali numa pedra, num toco, num pedaço de pau, cruza os braços e fica esperando a terra por si só fazer nascer árvore, fazer nascer ali algum tipo de plantação, que daqui a alguns anos você pode colher do fruto e saciar a tua fome ou ficar embaixo da sombra, sendo que você está com o bolso cheio de semente. Qual que é a obrigação do homem? Qual que é a nossa obrigação? É pegar o pouco que nós temos na nossa mão, é pegar a semente, por mais bonita que seja, é lançar ela na terra, é sepultar aquela semente, cuidar-lhe daquela terra, regar aquela
terra, adubar aquela terra, carpir aquela terra, para que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, não sei se é um mês, não sei se é 2, 3, 5 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas certamente o que nós semeemos, nós iremos colher na proporção de 100 para uma semente que nós semeamos, porque se nós cremos, a terra que nós semearmos é uma terra boa, como diz a palavra de Deus nos evangelhos. Eu quero colher, mas eu não quero semear. Sabe o que você vai colher? Salomão, na sua sabedoria, ele diz em Eclesiastes, ou no livro do pregador, ele diz que aquele que olha para o vento, ele não semeia. Você está olhando para o tempo, você está olhando para as situações que te rodeia, que te cerca, você está olhando para a circunstância, você está esperando o quê? Não perca tempo. Quanto mais rápido semear, mais rápido você vai colher. Talvez hoje você fale, eu poderia estar colhendo hoje, mas a culpa de eu não estar colhendo hoje é porque eu não semeei ontem. Eu poderia estar colhendo amanhã, você pode colher amanhã se você semear hoje. É uma questão de fé. Mas, por que eu estou falando isso? Porque Jó, ele não tinha preconceito. Jó, ele era um homem que ele fazia a vontade de Deus, ele não fazia a vontade dele. E presta bem atenção, uma coisa que, como eu falei para você, que quando nós temos valor para Deus, nós temos também valor para o diabo, os olhos dele estão sobre nós. Quando nós somos uma arma na mão de Deus, se nós sairmos da presença de Deus, o diabo poderá nos usar como uma arma também na sua mão. Você tem que ter ciência disso. Quantos crentes, quantos homens de Deus, mulheres de Deus que louvam, que adoram o Senhor, que a igreja estremece, se desviam, saem da presença de Deus. Sabe o que esse homem, essa mulher vai fazer, que adorava a Deus? Vai adorar o diabo, vai adorar nos karaokê, nas boates, nos bares, vai fazer show adorando o diabo que não deu o dom, mas quem deu o dom foi Deus. Então vai estar fazendo entretenimento para o mundo, para as pessoas. Em vez de estar adorando a Deus, vai estar arrastando multidão para ir para o inferno com as músicas profanas, com pornografia enrustida, entre outras coisas. Eu quero dizer que você tem um valor incalculável para Deus, e você precisa pensar nisso. A palavra do Senhor mostra aqui para nós, no verso 6 do capítulo 1, que chega um dia em que os filhos dos homens, eles vão se apresentar a Deus, vão se apresentar perante o Senhor. A Bíblia vai mostrar que entre esses vai vir também Satanás. Satanás, ele vai se apresentar também diante do Senhor. Satanás, ele vai estar ali na fila, ele vai estar ao redor, ele vai se apresentar diante de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus não vai perguntar aos filhos de Deus, mas o Senhor vai direto a Satanás. Deus vai direto ao tentador, Deus vai direto ao inimigo de Deus. Deus vai direto a ele e vai perguntar: Satanás, no verso de número 7 do capítulo 1, de onde vens? Essa é a pergunta de Deus para Satanás. De onde tu vens? E o que Satanás vai dizer para Deus? Eu vim de rodear a terra e de passear pela terra. O que isso mostra para nós? Que Satanás, na sua função, Satanás, na sua obra, no seu trabalho, ele trabalha como um observador, ele trabalha como um olheiro, aquele que olha. Ele trabalha no jargão do mundo como um ganso, né? Satanás, ele trabalha dessa maneira, observando o quê? Observando a minha vida, a minha índole, observando a tua vida, observando a tua índole, observando como você é aqui na igreja.
Pensa, pastor, mas aqui na igreja sim, por que não? Quantas das vezes a Bíblia mostra que Jesus está na sinagoga, Jesus está no templo pregando e Satanás está dentro do templo, ali na vida de alguma pessoa, ouvindo a pregação, vendo Jesus pregar com poder, com autoridade. Eu não sou mais poderoso do que Jesus, você não é mais poderoso do que Jesus. Então ele entra na igreja para observar, ele entra na igreja para ver como é eu, ele entra para ver como é você. Ele vai na tua casa, ele fica na tua sala, ele fica no teu escritório, ele fica na cozinha, ele fica no teu quarto, na tua suíte, ele fica no teu alpendre, ele fica na garagem, ele fica dentro do teu carro, ele pega carona na moto com você, na bicicleta, ele pega carona no animal que você está montado, ele pega carona na condução que você pega para ir para o trabalho, no avião, no metrô, no trem, onde quer que seja. Por que ele pega? Para observar aonde você coloca os olhos, para observar o que você fala, para observar aonde você põe a mão, para observar aonde você coloca o pé, aonde você vai. Deixa eu lembrar os irmãos de uma coisa, que a Bíblia diz que Satanás, lá no capítulo 8, no verso 44 de Mateus, a Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso, presta bem atenção, ele é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade, porque tudo que ele fala é dele próprio. Só que detalhe, deixa eu te dizer uma coisa, quando o diabo está diante de Deus, quando ele vai nos julgar, o diabo ele não vai mentir acerca de cada um de nós quando ele for falar diante de Deus. Sabe por quê? Porque aqui dentro da igreja eu posso falar a verdade, aqui dentro da igreja eu posso estar vestido, aqui dentro da igreja eu posso estar na posição alinhado como a Bíblia quer, como um crente. Mas lá na minha casa, por exemplo, eu posso andar despido, eu posso estar nu, andar dentro de casa para lá e para cá, como Adão e Eva andavam na inocência no jardim. É correto isso? Não é correto aos olhos de Deus. Na minha casa, por exemplo, eu posso pegar o meu aparelho telefone, falar com alguém e falar a pior mentira que já se ouviu no mundo. A pessoa não está me vendo, eu estou no celular, eu posso falar qualquer coisa. O diabo está ali sentado, só anotando que eu andei nu, pode estar ali anotando o que eu falei. Eu posso estar ali com um livro, alguma coisa, ou com o celular, ou computador, abrindo alguma página, com coisas imorais, com coisas obscenas, com pornografia. E só um crente, a porta do escritório está fechada, o quarto está fechado, eu estou sozinho, eu estou dentro do toalete, a porta está fechada, e o diabo está ali do lado só anotando. Quando ele se apresentar diante de Deus, ele não vai dizer: olha Deus, aquele homem, aquele profeta, aquele pregador, aquela profetisa, aquela mulher de Deus, o ciclo de oração, estava pulando no mistério, entregando o rolo, falando isso, que tu vai dar vitória. Não, ele não vai falar aquilo que nós fazemos como servos de Deus, mas ele vai apontar a Deus tudo aquilo que nós fazemos de errado aqui dentro da igreja, porque é a gente que erra dentro da igreja e também fora da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde nós formos, ele está de olho. Acredite você ou não, o diabo, ele está de olho para apontar tudo o que nós fazemos. Por isso que nós não temos que temer os homens, nós não temos que temer as pessoas, mas nós temos que temer a Deus e dar a Deus glória, porque é chegada a hora do juízo de Deus na terra. Aqui na igreja eu posso ser uma bênção, aqui na igreja eu posso ser fogo puro, mas às vezes dentro da minha casa eu sou um leão, aqui eu sou uma ovelha, lá dentro da minha casa eu posso ser um bode.
Eu posso estar enganando minha esposa, eu posso estar enganando meu esposo, eu posso estar enganando os filhos, eu posso estar enganando os pais, mas aqui dentro eu sou uma bênção. Deixa eu te dizer, o diabo está de olho e o diabo está notando cada ação, cada palavra, cada atitude, cada olhar, cada página que a gente passa no computador, no celular, da internet, aonde nós colocamos os nossos olhos, o que nós escrevemos, o que nós ouvimos, o diabo está vendo, o diabo está notando. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente, mas aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós olhamos ou o que nós fazemos, está tudo sobre o controle do diabo. Ele tem poder, acesso a tudo. Se você não sabia, fique sabendo hoje. O que eu quero dizer? Que nós precisamos ser um novo crente. Nós precisamos ser luz aonde nós estivermos. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe aquela situação daquela rodinha, dali cheio de amigos? Eu sou crente, os amigos não são. Tá todo mundo falando piada, eu tô lá no meio, dando risada e contando piada também. Isso chama chocarrice. A Bíblia condena isso, Paulo condena lá nas cartas que ele escreveu. O diabo está de olho. Estou ali batendo uma bolinha, estou longe da igreja, estou não sei o que, só com os amigos, é um negocinho. O diabo está vendo. Estou jogando uma sinuquinha, não sei o que, é a hora do almoço, é entretenimento. É hora do almoço, vai dobrar o joelho, vai orar. É hora do almoço, vai ler Bíblia. É hora do almoço, prega a palavra de Deus para alguém, faça alguma coisa. O diabo está de olho. Quantas pessoas estão sendo acusadas diante de Deus, não pela sua integridade, mas pelo seu mau caráter, como homem, como mulher de Deus. Desculpa falar dessa maneira, nós precisamos melhorar. O Senhor pergunta para Satanás: de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Eu repito mais uma vez, ele é um observador. Ele é um observador. Ele está ouvindo o que você diz lá na tua casa entre quatro paredes. Ele está ouvindo o que você fala no telefone, o que você escreve. Então cuidado, vigie. Pastor, mas por que eu tenho que vigiar? Por que você tem que vigiar? Olha o que o verso 8 do capítulo 1 diz. E disse o Senhor a Satanás: Satanás, você tem observado o meu servo Jó? Deus faz uma pergunta para Satanás: Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Presta bem atenção que Deus não diz: olha, Satanás, você tem visto o Zé da esquina, aquele cachaceiro que anda caído nos postos, os cachorros lá aprontando nele? Você tem visto aquela prostituta lá da esquina, da luz amarela? Você tem visto aquele bandido que sai roubando, matando, aquele homicida? Satanás, você tem visto aquele mentiroso que está ganhando nas costas dos outros com engano? Deus não fala dessa maneira, Deus não pergunta. Deus pergunta para Satanás: Satanás, você tem observado, você tem visto, você tem olhado, você tem examinado o meu servo Jó? Como Deus pode perguntar: Satanás, você tem observado a minha serva Maria? Você tem observado o meu servo José? Você tem observado o meu servo Marcos? Você tem observado o meu jovem lá na igreja? Você tem observado a minha jovem? Você tem observado o meu obreiro Satanás? Você tem observado o meu ministro Satanás, o dirigente da minha congregação? Você tem observado? Será se hoje no século 21, será que Deus teria coragem de perguntar a nosso respeito ao diabo? Será que Deus arriscaria? Eu suponho, meus irmãos, que não. Eu suponho que Deus não teria coragem de perguntar ao diabo
acerca dos crentes do século 21? Eu acredito que não. Mas, presta atenção, o Senhor vai dizer, você tem observado? E o Senhor continua, porque ninguém há na terra semelhante a Ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Deus fala de novo as qualidades de Jó. Jó é um homem exemplar, Jó é um espelho, Jó é um padrão. O mundo está corrompido, as pessoas são pecaminosas, as pessoas são desobedientes, mas Jó continua sendo luz. O povo são trevas, o povo tem a oportunidade de ser luz como Jó, mas eles preferem ser trevas do que ser luz. Eles olham o brilho de Jó, enlouquece, o brilho de Jó traz tortura ao povo. Eles podem ser, mas eles não querem ser como Jó. Eles têm prazer na escuridão, eles têm prazer nas trevas, mas Jó não. Olha a diferença de Jó. Jó é o meu padrão na terra. Sabe o que Satanás, no verso 9, ele vai dizer para Deus, ele vai dizer para o Senhor, olha qual é a visão do diabo acerca do homem justo. Pastor, em todas essas más qualidades, eu coloco no gabarito, no esquadro, e eu me encontro na posição de justo. Louvado seja Deus por isso. Eu não estou aqui para julgar, para mandar alguém para o inferno ou para o céu. Estou pregando a palavra de Deus. Cada um analisa a sua vida pela palavra, pela Bíblia. A Bíblia é a base. Analise então e vê o que o diabo... Olha a visão dele. Olha a visão que o diabo tira de nós em relação às obras que nós fazemos. Presta bem atenção, meus irmãos. Ele olha para Jó e agora ele vai fazer um resumo da situação de Jó no versículo de número 9. Ele diz assim: respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, por acaso, debalde, em vão? Ele pergunta para Deus: espera aí, Jó te teme à toa? Jó te teme por acaso? Você está enganado. Sabe por que Jó te teme? Eu vou explicar a Deus porque Jó teme o Senhor. No versículo 10, Satanás diz para Deus: porventura não o cercastes tu, ó Deus, a Jó de bens, também a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos tu abençoaste, e seu gado está aumentando na terra. Olha o resumo em tudo que Satanás observa de Jó. Satanás olha para casa, Satanás olha para os filhos, para as filhas, olha para a esposa de Jó. Satanás olha para os camelos, para as jumentas, para os mulos, para o gado, olha para todos os empregados, olha para toda a conquista de Jó. E Satanás vai dizer: lógico, tu tens abençoado ele, tu tens prosperado a sua casa, tu tens ali cercado, protegido tudo que ele tem aumentado em abundância. Jó não é tolo, Jó não é bobo, é por isso que ele te teme, é por isso que ele te serve, ele está trocando contigo. Sabe aquele crente esperto que diz: Deus, me dá isso que eu te dou aquilo. Sabe aquele crente bobo, diabólico, que isso é mentalidade satânica? É o que está escrito aqui, é o que nós vemos aqui. Espera aí, ele te teme porque o Senhor tem abençoado ele. O Senhor está dando para ele, ele dá para o Senhor. Não é assim, não, é o contrário. Jó atribui a Deus, em recompensação Deus dá a Jó. É diferente de Deus dar para depois eu dar. Primeiro Jó deu para que pudesse receber de Deus. Então, no versículo 11, Satanás ele vai mostrar algo para Deus. Satanás vai querer dar uma receita para Deus, para que Deus venha ver que ele está certo e que Deus está errado, e que Jó é apenas um interesseiro. Olha a receita, verso 11:
Mas, ó Deus, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Queridos, sabe qual é o que nós observamos aqui por esse versículo 11? Sabe qual é a ira que dá para nós vermos aqui de Satanás acerca de Jó, ainda Deus dando testemunho de Jó? Sabe qual que é a ira? Porque Jó dá a entender aqui que, como nós vemos nos versículos anteriores, que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus. Quando seus filhos banqueteavam, porventura os seus filhos viessem a pecar, já tinha ali um banquete, já tinha ali sacrifício oferecido a Deus, para que não viesse Deus imputar nenhum tipo de mal aos filhos, né? Isso era prudência. Jó adorava a Deus, Jó glorificava o Senhor, Jó abençoava o nome de Deus, Jó glorificava com todas as suas forças. Mas Satanás está dizendo aqui: estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás que blasfema na tua face. Satanás, ele não quer que nós adoramos a Deus. Satanás, ele não quer que nós sejamos gratos a Deus. Satanás, ele tem prazer naquele crente que diz, que levanta ao mesmo dia. Esse dia de hoje parece que foi o dia de ontem. O mesmo café da manhã parece que foi o de ontem. O mesmo almoço parece que foi o de ontem. Todo dia a mesma coisa. O mesmo jantar, a mesma roupa, né? O mesmo tempo, o mesmo marido, o mesmo filho, a mesma esposa, né? Que coisa estranha, as coisas não mudam. Parece que o meu dia não passa. Eu estou servindo a Deus, mas as coisas não mudam. É tudo do mesmo jeito. Eu não vejo milagre, eu não vejo bênção, eu não vejo vitória, eu não vejo conquista. Deus não me curou, essa enfermidade não vai embora. O diabo só falta dar presente, ele só falta bater palma com uma caixa de Sedex lá no teu portão e te presentear com uma bomba para você morrer mais rápido no inferno logo, para ele tomar posse da tua alma. Crente murmurador, crente que não sabe dar glória a Deus, recebe aplausos do diabo, recebe aplausos de Satanás, recebe aplausos do inferno. Sabe o que a Bíblia ensina para nós? Que independente das circunstâncias, toda honra, toda glória, ela precisa ser dada ao Eterno, aos céus, ao Senhor. Nós vamos aprender isso com Jó. Bendito seja Deus. Quer ser abençoado? Aprenda com Jó. Quer ser próspero? Aprenda com Jó. Quer ser próspero? Fecha a tua boca. O Senhor, no verso 12, vai dizer para Satanás: eis que tudo que quanto tem, tudo que Jó tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás agora vai sair da presença do Senhor. Então Deus fala: tudo que Jó tem, Satanás, está na tua mão. Tudo que ele tem. O que Jó tinha? Esposa. O que Jó tinha? Filhas. O que Jó tinha? Filhos. O que Jó tinha? Ovelhas. O que Jó tinha? Jumento. O que Jó tinha? Gado. O que Jó tinha? Camelos. O que Jó tinha? Muitos empregados. Aonde vai estar tudo isso agora? Na mão de Satanás. Deus fala: tudo quanto ele tem está na tua mão. Quantos crentes que murmuram: eu tinha só uma bicicleta, a bicicleta quebrou, foi roubada. O que nós temos não é nosso, nós só administramos. Eu tinha uma moto, perdi a moto não é tua, você só administra.
Eu tinha um carro, meu carro deu perca total. Mas você está com vida, dá glória a Deus. A matéria você consegue de novo. Deus deu, você perdeu, Deus tem o poder de te dar de novo. A minha casa caiu, você não conseguiu, Deus não te deu, Ele pode te dar uma melhor. Mas confia em Deus e saiba dar glória a Deus, porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Meus irmãos, nós temos que deixar de ser egoísta. Quantas pessoas que acham que são eternos, que vai ter algo que vai ser para toda a vida e mais 6 meses, nunca vai acabar. Sabe o que eu aprendo? O que eu tenho aprendido? Que Deus, Ele quer dar coisas para nós, mas que tem coisas que nós precisamos perder para recebermos coisas mais novas, coisas melhores. Sabe por quê? Porque se nós recebemos coisa melhor, nós não vamos ter lugar para guardar. Porque, por exemplo, eu preciso de ternos. Se o meu guarda-roupa está cheio de terno antigo e eu não distribuo, eu não faço alguma coisa, eu não dou, como que eu vou receber terno novo se não há lugar no meu guarda-roupa para poder colocar mais terno? Se a minha sapateira está cheia de sapato, eu não tenho lugar para colocar mais novo. Ô Senhor, eu queria um novo. Deus diz, eu queria te dar, mas você já tem muito, dá para alguém. Deixa ter espaço na tua sapateira que eu vou completar de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que se dispor, a gente tem que vender, a gente tem que dar, para que coisas novas venham na nossa vida. Pastor, será que é assim? Meus irmãos, não é assim, é exatamente assim. Se alguém tem curiosidade, depois leia o capítulo 15 do Evangelho de João. Leia lá, você vai ver que a árvore, que ela dá fruto, a Bíblia diz que ela é limpa, os galhos são quebrados, os ramos são cortados, as folhas secas são tiradas, é tirado ali dela tudo aquilo que atrapalha aquela árvore. Ela é limpa, ela é poldada. Porque a Bíblia diz que a árvore que dá fruto, ela é poldada, ela é limpa. Para quê? Para que ela venha produzir mais frutos. Então a nossa vida, ela precisa ser limpada, a nossa casa precisa ser limpa, as coisas que nos cercam precisam ser limpadas. Nós não podemos ser egoístas ao extremo de murmurar, de chorar, de falar, Deus, eu não aceito, eu não admito. Tira o egoísmo do teu coração, tira o egoísmo da tua vida. Sabe por quê? Porque tudo estando nas mãos de Satanás, a Bíblia diz para nós que ele vai tirar, louvado seja o nome do Senhor, todos os bens de Jó, todos, vai tirar todos os filhos e filhas de Jó, vai colocar em Jó uma enfermidade mortal, vai, louvado seja o nome do Senhor, atingir o casamento dele, como nós lemos no capítulo 2, a mulher dele vai dizer, olha, homem, você está uma ameba, desculpa da expressão, você está sem forma, você vai continuar sendo fiel a esse teu Deus? Amaldiçoa, homem, esse Deus e morra. Sabe o que Jó vai dizer para sua cônjuge, para sua esposa amada, que aqui olhando para a Bíblia, ela está endemoniada, o diabo toma posse dela para ela falar dessa maneira? Sabe o que Jó vai dizer para ela? Olha, mulher, como fala qualquer doida, como fala qualquer louca, assim fala tu. A propósito, nós devemos querer apenas o bem de Deus e o mal não? E a Bíblia vai mostrar para nós que em tudo isso Jó, ele não vai murmurar contra Deus. No capítulo 1, no versículo de número 20, depois que Jó ele perde todos os seus bens, os seus filhos, no capítulo 1, no verso 20, ele vai dizer, então Jó se levantou
e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra. E o que Jó vai fazer? Ele vai adorar. Ele adorou o Senhor, e disse Jó com a sua boca cheia: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Deixa eu te dizer uma coisa: será que nesses poucos versículos, será que nesses poucos minutos que nós falamos, será que nós conseguimos absorver alguma lição, comparando a vida de Jó com a nossa, para que nós possamos ter uma vida melhor? Meus irmãos, analise a tua vida, a vida de Jó. Tem crente que diz: estou passando a prova de Jó, eu não estou aguentando. Deixa eu te dizer uma coisa: repreenda o espírito da mentira da tua vida, repreende o diabo da tua vida, que você está sendo enganado por Satanás. Qual crente do século 21 passa pela prova que Jó passou e está na igreja? Qual crente do século 21 passa pela prova que Jó passou e está dando glória a Deus, está louvando, está orando, está pregando, está evangelizando, está visitando, está ganhando alma e não está nem aí com as perdas que ele teve? Qual crente? Aonde tem um? Eu perdi uma moeda de 1 centavo, não vou dar mais dízimo, porque Deus deixou o devorador me roubar. Repreenda o espírito da miséria da tua vida. Deus, Ele prova cada um de nós em qualquer coisa, seja material, seja espiritual, seja carnal, não importa. Deus, Ele prova. Por quê? Porque tudo provém de Deus. Nós não somos dono de nada, nem de nós mesmos. O nosso fôlego de vida é emprestado. Se Deus colocar o dedo na nossa narina 1 minuto, acabou o valentão, ele cai duro no chão, morto. Tudo que nós temos provém de Deus. Então, em suma, toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus. Deus, Ele vai provar Jó. Deus vai mostrar para Satanás que ele poderia colocar Jó à prova. Por quê? Porque Jó era crente. Jó era crente de fibra. Jó era crente não na sua mulher. Jó era crente não nos seus filhos, não nas suas filhas, não nos seus bens, não nos seus empregados. Mas Jó, ele era crente em Deus. Será que no século 21, será que hoje ainda tem crente em Deus? Ou será que nós somos crentes só na bênção? Ou será que nós somos crentes só na vitória? Ou será que nós somos crentes só na cura, no milagre, na porta aberta, na prosperidade? Deixa eu te dizer, esse tipo de crente está decretado ao enfado, está decretado ao lamaçal no inferno. Esse tipo de crente não prospera. Desculpa falar dessa maneira. O único crente que prospera é aquele crente da Bíblia, é aquele crente em Cristo Jesus, é aquele crente que faz frio, ele é crente, faz chuva, ele é crente, tem o que comer, ele é crente, não tem o que comer, ele continua sendo crente, tem o que vestir, ele é crente, ele é perseguido, ele dá glória a Deus, ele vai para a cadeia por causa da fé dele, ele dá glória a Deus, ele recebe pedrada por causa da fé, ele é crente, ele dá glória a Deus. O casamento não deu certo porque ele é crente, porque ele é um crente fiel, ele não está nem aí, não quer viver comigo dessa maneira. Eu vou servir a Deus porque eu sou a noiva, ele é o noivo, eu vou casar com o Senhor, eu vou viver para ele e ele para mim. Esse tipo de crente é o crente que vai morar no céu. O crente que tem Jesus como prioridade é esse crente que vai morar no céu. Ah, Jesus tirou, coitado, e agora eu vou morrer, Jesus tira a minha vida também. Covarde, egoísta. Você não entende os planos de Deus? Você não entende que a semente ela tem que ser sepultada, ela tem que ser morta, para que ela venha crescer e produzir muitos frutos? Larga de
de ser egoísta, abre o teu coração, entenda o trabalhar de Deus. Jó passou por todas as provas, passou por todas as fases. E uma coisa que me chama a atenção quando eu leio o livro de Jó, que aqui no capítulo de número 42, no verso de número 10, a Bíblia diz assim, Jó 42, 10, para encerrar: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Não sei se você entendeu, mas a parte A diz, a palavra de Deus, que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. O que nós entendemos com isso? Que nós estamos passando pelo cativeiro, mas não é para ficar deitado chorando, não é para ficar murmurando, contendendo, é passar pela prova orando. É passar pela prova orando, porque esses amigos de Jó, se você ler o capítulo 3 adiante, você vai ver que a Bíblia toda, o capítulo todo, aliás, quase todo o livro, esses amigos de Jó procurou colocar Jó na cruz, procurou achar pecado, falha em Jó de todas as maneiras, mas a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro dele quando ele orava pelos amigos. Ele não amaldiçoou, ele não mandou os amigos para o inferno, ele não entregou os amigos para o diabo, mas ele orou a Deus e colocou os amigos na mão de Deus. Então, quando ele orou, apresentando os amigos, a Bíblia diz que então o Senhor mudou o cativeiro e dobrou tudo quanto antes ele tinha. Está entendendo o mistério? Está passando pela prova, está difícil? Continue orando, ore por aqueles que te caluniam, ore por aqueles que te perseguem, ore por aqueles que te invejam, ore por aqueles que te lançam pedra, ore por aqueles que não querem o teu bem, que não querem ver o teu crescimento espiritual, e certamente em meio a todo esse mistério, a glória de Deus, ela será derramada na tua vida, tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito material, em todas as áreas da tua vida. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode exaltar o nome do Senhor com as palmas bem alegre? Adore e glorifique o nome do Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio. Lá Mondeva sob a Candarábia.